Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, para a nossa penúltima aula, aula de número 143 da série Enem por Questões. Pois é, a nossa série está chegando ao fim, com aulas todos os dias até o Enem 2020, que está chegando. E hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2018, que trata de probabilidade e de estatística. Para a gente resolver essa questão, ela exigiu o conhecimento de mediana da estatística e de moda, além de se calcular probabilidade. Então, para resolvê-la, a gente precisava saber primeiro o que é mediana. Mediana, como a gente já viu em algumas aulas aí anteriores, é o elemento central do conjunto ordenado. Então, ordenei o conjunto em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Vamos colocar aqui o conjunto 2, 3, 5, 7 e 8. Ordenei o conjunto, eu olho para o do meio, ele é a mediana. Moda é o elemento que mais aparece de um conjunto, o elemento que mais se repete. Por exemplo, se eu tenho o conjunto 2, 3, 3, 5, 7, 8, o 3 aparece duas vezes, ele é a moda desse conjunto, o elemento que mais se repete. E saber também como se calcula uma probabilidade, aquela noção básica aqui de probabilidade, que é a probabilidade de um evento A acontecer é o número de casos favoráveis de A sobre o número de casos possíveis, que é o espaço amostral. Por exemplo, se, sei lá, eu tenho numa urna escura aqui e vou tirar uma bolinha aleatoriamente dessa urna, qual que é a probabilidade de eu tirar uma bolinha azul? Olha, quantos são os casos favoráveis? 1, 2, 3. Então, tem 3 bolinhas azuis. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Quantas bolinhas é possível eu tirar? 5. Eu tenho 5 bolinhas no total. Então, a probabilidade de tirar uma azul é 3 em 5. É assim que se calcula uma probabilidade. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Sabendo dessas três coisas, a gente consegue resolver essa questão, que exige um pouco de interpretação, mas é bem legal. Então vamos para a resolução dela. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e, por isso, precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6h15 da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais se repetiu, o horário que o ônibus passou mais vezes, né? Ou seja, a moda desse conjunto, e que a mediana do conjunto de dados é 6 horas e 22 minutos. O elemento central do conjunto ordenado dos horários é 6 horas e 22. E aí o comando é a probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é de no máximo quanto? Certo, pessoal. Vamos para a resolução então desse problema. E aí, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente sabe? A gente sabe que a moda, o elemento que mais se repete, é o 6h21. Então, vou anotar isso aqui. Além disso, a gente sabe que esse conjunto de dados, né, de 21 dados aqui, 21 horários, ele tem no mínimo o valor de 6h15 no início. Então, o menor de todos pode ser o 6h15, nunca menor do que isso. E além disso, a gente sabe que a mediana do conjunto ordenado, né, você ordenou o conjunto, o elemento central é 6h22. Então, vamos pensar no seguinte. Quando você tem 21 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 elementos. O elemento central, que vai corresponder à mediana quando eles estão ordenados, é
o 11º. Então, é esse cara aqui. Esse cara é o elemento central e, pensando no conjunto ordenado, ele vai ser os 6 horas e 22 minutos. Ok? Beleza. A gente sabe que o que mais se repete é o 6 e 21. Então, o 6 e 21 ele vai aparecer aqui mais de uma vez, com certeza. Porque ele é o que mais aparece. Além disso, a gente sabe que esse conjunto de dados ele tem que começar no mínimo no 6 e 15. Não pode ser menor do que isso. E aí a gente quer a probabilidade dele ter pegado o ônibus antes das 6 e 21. A probabilidade máxima disso acontecer. Qual é essa probabilidade no máximo? Então vamos pensar no seguinte, quantos horários eu tenho antes das 6 e 21 e a partir dos 6 e 15, que ele chega no mínimo a 6 e 15. Então a gente tem 6 e 15, 6 e 16, e 17, 18, 19 e 20. Então esses são os casos possíveis aqui. Como a gente quer a probabilidade máxima dele pegar antes das 6 e 21, eu quero que esses laranjinhas aqui, que são os horários antes das 6 e 21, fiquem no maior número de espaços possíveis. Lógico. Então, eu vou distribuir eles aqui, supondo a seguinte situação. Então, no primeiro dia, 6 e 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aí a gente fica ocupado com esses espaços. Como a gente está vendo ali, o 6 e 21 é o elemento que mais tem que aparecer, ele é o elemento que mais se repete, ele é a moda. Então eu posso até repetir aqui algum desses dias, eu posso repetir o 15, ou 16, ou 17, ou 20, tanto faz, não importa no final das contas. Então eu vou repetir o 18. Vamos supor, se está ordenado, se é o conjunto ordenado, então aqui teria que ser o 20. Mas tudo bem, eu poderia pôr 2, 18 e um 20. Sem colocar o 20 no final, dá na mesma. Então, eu posso repetir até um elemento aqui. Mas eu não posso colocar mais um 20 aqui. Por que não? Porque aí o 20 vai aparecer 3 vezes. E só vai ter 2 lugares para o 21. E o 21 é o que mais tem que aparecer. Então, um elemento aqui, antes das 6 e 21, ele pode repetir no máximo uma vez. Nesse caso, aí eu vou ter 3 lugares para o 21 e ele vai continuar sendo o que mais se repetiu. E aí, essa é a nossa configuração de probabilidade máxima de pegar o ônibus antes das 6 e 21. Então, esse é o número máximo de laranjinhas que eu consigo colocar aqui no meu conjunto. Poderia ser menos do que isso. Se eu pensasse, por exemplo, na situação em que eu tenho 4, 21 e 6 dos laranjinhas, tudo bem. É um caso possível? É. Continua a mediana no 6,22, continua sendo o 21 o que mais aparece. Só que não me dá a probabilidade máxima, porque eu estou diminuindo os laranjas. Então, como eu quero o máximo, eu estou olhando para esse caso aqui. E assim, para a gente calcular essa probabilidade do rapaz ter apanhado em algum dos dias letivos de fevereiro o ônibus antes das 6 e 21, é só eu fazer o número de casos favoráveis. Qual que é o número de casos favoráveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 casos favoráveis, que são os horários antes das 6 e 21, sobre o total de dias do mês de fevereiro, que são os 7 possíveis mais os outros 14 aqui, que são 21 dias. Número de casos possíveis, e aí essa é a nossa probabilidade, 7 sobre 21. É a resposta final, que corresponde à letra D. Então, pessoal, essa é uma questão interessante que exigia aí do seu conhecimento de estatísticas, de se saber moda e mediana, e também de calcular uma probabilidade simples, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. A parte difícil dela é a questão da interpretação e da montagem aqui. Tá certo? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem nossa última aula aqui da série. Eu espero vocês lá. Até e tchau, tchau!